A doutora Cristiane traz ideias de como botar dinheiro no seu bolso. Nos siga. Aliás, eu vou apresentá-la. Mas para que apresentar? A doutora Cristiane participa na Paulista da luta pela revisão da vida toda, faz passeatas. Foi lá na frente do INSS, fez a manifestação do INSS, está em Brasília, é uma guerreira. Doutora Cristiane, de 1 a 10, qual a sua avaliação sobre a revisão da vida toda? Nós vamos ganhar ou não? 10, Medeiros. Eu acredito, a confiança de que a gente vai conseguir a revisão da vida toda, eu coloco como 10. E muito obrigada. Muito bom, muito bom. Eu queria saber o que você tem novidades, coisas boas. Me analise aí outras revisões. Presta atenção aí, ela é uma estudiosa dessa questão. Me analisa aí outras revisões. A palavra é sua. Então, Medeiros, falando tanto de revisão da vida toda, né, os aposentados aqui envolvidos nessa causa, é importante a gente trazer as possibilidades de revisão que não dependem do STF, que a pessoa pode pedir a revisão agora, ou seja, já está resolvido, é só pedir a revisão e a pessoa tem direito. Então, trazer essas possibilidades eu acho que é extremamente interessante para quem nos ouve e também para a gente conversar aqui, para ter, né, essas ideias e passar isso para a pessoa. Então fale uma a uma. A primeira que eu quero trazer é o que mais acontece no INSS, que é a revisão de erro de cálculo, que é a possibilidade de recálculo, de reanálise. Porque é muito comum que o INSS não conte todos os períodos de contribuição da pessoa, não conte todos os salários de contribuição e também a possibilidade de contar o salário de contribuição de forma errada. Ou seja, não era o valor que a pessoa exatamente ganhava no tempo, né, que ela estava trabalhando. Ou seja, ganhava 5 mil, o INSS considerou só o salário mínimo. Então, todas essas possibilidades são possibilidades de aumentar o valor. E é muito comum, falo aqui, que existe uma estimativa de a cada 10 aposentadorias, benefícios do INSS concedidos, 7 estão errados. Minha Nossa Senhora. É muito alta, né? Muito. E a principal é essa, é o recálculo, é a possibilidade de incluir todas essas possibilidades que eu falei aqui. E, nesse caso, tem a aplicação da decadência, ou seja, a pessoa precisa pedir essa revisão dentro de 10 anos após o saque do primeiro valor da aposentadoria. Então, quem está ouvindo e está chegando perto desse prazo precisa correr para ver, né, se tem retroatividade? Sim, a pessoa, depois que a gente analisa e vê que tem esse direito, prova isso, né, também na justiça ou para o próprio INSS, a pessoa tem direito a receber sempre os últimos 5 anos de atrasado e o reajuste daqui para frente. Muito bem. Isso é uma Segunda possibilidade. Uma possibilidade muito boa, muito grande também, né, que várias pessoas têm direito, é a revisão da atividade especial, ou seja, a possibilidade de incluir tempo especial no cálculo ou até de conseguir uma aposentadoria especial mesmo. E quando isso é possível, né, quem tem direito? Quem trabalhou exposto a agente nocivo, geralmente é ruído alto, agente químico, agente biológico, tudo que vai fazer mal para a pessoa, né? E muitas pessoas trabalham com isso, é muito comum, né? Metalúrgico, por exemplo, é um exemplo clássico. Exatamente. Agente biológico, médico, enfermeiro, pessoas que chão de fábrica em geral, que tem um ruído muito alto, que a legislação traz como acima de 85 decibéis. Várias profissões aqui que trabalham com essa exposição. E o que acontece na aposentadoria é que a não averbação desse tempo como especial e a conversão dele como comum, né, ou seja, converter isso, deixa de contar para o homem 40% de tempo a mais e para a mulher 20% também, né? Ou seja, para o homem é 40%, para a mulher é 20%, e isso influencia no cálculo. Muitas vezes vai tirar o fator previdenciário, muitas vezes vai diminuir a incidência do fator previdenciário, então consegue aumentar o valor da aposentadoria e às vezes a pessoa aposentou por tempo de contribuição, por exemplo, e ela tinha direito na época à aposentadoria especial. E aí? E aí pede a revisão, a troca dessa aposentadoria, porque a gente prova que ela estava exposto a esses agentes nocivos todos explicados aqui e consegue converter essa aposentadoria. E esses atrasados são muito bons, ou seja, também tem o direito de receber os últimos 5 anos de atrasado e o reajuste daqui para frente,
E esses valores geralmente são muito bons, assim. Já vi casos de 300 mil, 400 mil de atrasados. É uma loteria, né? Sim. Olha, pessoal, eu vou deixar aqui o telefone do Alô Providência. Se você quiser falar com a doutora Cristiana, você pode falar. Não perde a oportunidade. Ela disse que de 10 aposentadorias concedidas, 7 podem estar erradas, não é isso, cara? Exatamente. Então, vamos lá. 7 estão erradas, já foi pesquisado, olha isso. Não é podem, não, estão erradas. Estão erradas, olha Que coisa. isso. É. E a terceira, vamos lá. Vamos lá. A revisão da atividade comitante, que é muito comum também para as profissões que habitualmente a pessoa trabalha em 2 locais ao mesmo tempo. Vou dar exemplos aqui, né? Professor, médico, contador, enfermeiro também, sempre trabalham em 2 locais. E até junho de 2019 não era obrigado a somar essas contribuições. Sempre contava primeiro a atividade principal, a atividade secundária, considerava a principal, uma porcentagem da segunda, enfim. E o cálculo trazia um prejuízo para o segurado. Então, quem aposentou antes de junho de 2019 e tem essas contribuições feitas de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, tem direito a pedir essa revisão e também receber os últimos 5 anos de atrasados, de retroativos, e mais o reajuste daqui para frente. E nesse caso também tem a aplicação da decadência, ou seja, a pessoa só pode pedir dentro de 10 anos. Né? E a quinta? A quinta seria a revisão para a inclusão do tempo rural, que é muito comum também, principalmente as pessoas que trabalharam na roça, no campo, quando criança, e podem incluir esse tempo sem ter que fazer nenhuma contribuição para o INSS. Por exemplo, até outubro de 1991, todo o tempo trabalhado como rural pode ser incluso no cálculo da aposentadoria, sem ter que contribuir e aumentar o tempo de contribuição da pessoa. E, como eu disse, quando aumenta o tempo de contribuição, diminui a incidência do fator previdenciário, enfim, isso é benéfico para a pessoa. E muitas vezes também ela consegue demonstrar um direito adquirido antes da reforma da Previdência. Então, ela pode ter direito a receber esses atrasados, enfim. Então, a possibilidade de incluir o tempo de atividade rural até outubro de 1991 para a pessoa que aposentou dentro dos últimos 10 anos. Você está gostando das explicações da doutora Cristiane? São boas, né? São muito úteis. E o que eu peço a você é que você manda para outra pessoa. Já que nós estamos te ajudando, também ajuda outro, espalha por aí, que nós estamos a fim de... Nós vamos ajudar a doutora Cristiane também. A sexta, existe sexta? Mais? Existe muitas, várias, vamos falando aqui. Vamos lá. A próxima seria a revisão para a inclusão do período militar, porque muitas pessoas, quando vão aposentar, não apresentam a documentação de que serviram o exército ali, e isso pode ser incluído na aposentadoria também para contar com um tempo, né, alcançar uma aposentadoria antes, e também para revisar para... não aplicar o fator previdenciário ou diminuir a sua incidência. E acontece muito nessas revisões que aumentam o tempo, né? Tempo especial, militar, rural, enfim. Antes da reforma da Previdência, existia a regra de pontuação de 96 pontos para homem e 86 pontos para mulher, que é a soma do tempo de contribuição mais a idade da pessoa. E às vezes falta 1 ano para a pessoa conseguir esse ponto. E é esse período aqui do tempo militar que às vezes a pessoa consegue alcançar isso e não aplicar o fator previdenciário. E o fator previdenciário, como é conhecido por todo mundo, ele tira, no mínimo, aí, assim, em média, né? No mínimo não seria, mas seria em média 30% do valor do benefício da pessoa. Uma crueldade, né? Você Isso perder 30% do seu benefício, mas também por falta de informação, né? Exatamente. E a sétima possibilidade, Possibilidade, a revisão para a inclusão do tempo de menor aprendiz. Também muito comum. O cara fez Senai. Isso. Essas atividades que a pessoa trabalhava num local, estudava, né? E é considerado como um trabalho porque ela tinha algum tipo de... não necessariamente uma remuneração, mas algum retorno, né? Uma contrapartida por estar ali. Então, às vezes, estuda o dia todo, como é o caso do Senai, e ganha uma bolsa, às vezes tem só uniforme, alimentação,
vestuário, enfim. Aí, isso dá direito da pessoa contar esse tempo como tempo de contribuição e aumentar o tempo de contribuição, diminuir, enfim. Olha, manda esse vídeo para frente, ajuda outras pessoas, as pessoas não têm informação. Isso é uma grande oportunidade. Manda para frente e guarda o vídeo, né? E a 8ª possibilidade, doutora Cristiane? Medeiros, então, seria a revisão de direito adquirido. Por quê? A reforma da Previdência foi feita em novembro de 2019. E muitas pessoas pediram a aposentadoria ou benefício depois, mas tinha direito antes, né? E o INSS, como ele faz a concessão sem análise, né, sem o estudo, sem um planejamento, ele concedeu a primeira regra que ele viu ali. E quando a pessoa tem um direito adquirido antes da reforma, que muitas vezes o valor do cálculo é muito melhor, não é sempre, mas muitas vezes é muito melhor, a pessoa tem como pedir a aplicação do direito adquirido que ela tinha antes e conseguir que a aposentadoria seja calculada dessa forma, além de receber também os atrasados do tempo que ela ficou aposentada, do tempo que ela ficou recebendo ali o benefício. Então, isso é muito vantajoso, principalmente para quem tem atividade especial, porque é comum que o INSS não conte todo o tempo como especial e aposente como tempo de contribuição depois da reforma e não conte o tempo total. Por exemplo, médico que tem a vida inteira trabalhando ali, exposto a agente biológico, e o INSS administrativamente contou lá 5 anos de tempo especial só. Mas ele tem a vida toda. É claro que, né, fazendo o cálculo, às vezes a gente vê ali 25 anos antes da reforma. E ele pode aposentar como especial e ter um valor de cálculo muito maior. E assim, isso dá uma diferença muito, muito grande mesmo. Muito bem. Olha, se você está gostando, manda para frente. Eu vou pedir a você que se inscreva no canal. Porque você sabia que tem muita gente que vê o canal, mas não se inscreve. Se esquece de se inscrever. Então, se inscreve agora. Doutora, e a 9ª possibilidade? Medeiros, essa possibilidade alcança várias pessoas. É a revisão da pessoa com deficiência. Porque é muito comum que o INSS conceda a aposentadoria e não tenha a contagem desse tempo, não tem nem a possibilidade da pessoa fazer a perícia médica. E também tem o caso da própria pessoa não indicar para o INSS que pode ter, né, que tem essa deficiência e precisa passar por uma perícia médica. Muito bem. Qual é a diferença? A diferença é a não aplicação do fator previdenciário. Todas as pessoas que não têm, que demonstram, né, que têm a deficiência e que não trabalharam na mesma condição de uma pessoa que não tem deficiência, no cálculo não vai ter a incidência do fator previdenciário. E também a regra de cálculo, as regras, além das regras de cálculo, as regras de alcance da aposentadoria, elas são mais brandas, o tempo é menor e a revisão vai aumentar o valor da pessoa, da aposentadoria, e vai dar direito também de receber os últimos 5 anos. Então, tendo em vista que no Brasil hoje tem mais ou menos 18 milhões de pessoas com deficiência, pode ter certeza que o INSS não concede assim, nem 10% do que deveria para o deficiente. Tem muitas pessoas recebendo um benefício aí menor, muito menor, e tendo essa possibilidade, passar por uma perícia, conseguir documento médico, né, exame, relatório médico, passar por isso e ter isso reconhecido e conseguir uma aposentadoria muito maior. O nosso cálculo, a estimativa é de que o aumento é de 40%, mais ou menos no valor da aposentadoria. Que bom, né? E a 10ª, né, agora, né? E a 10ª possibilidade de revisão? Essa revisão é muito boa, dá um valor assim muito bom, Medeiros. É a revisão do teto e que não tem prazo para pedir, não tem esses 10 anos. Pode ser mais de 10 anos. Pode ser mais de 10 anos. O que acontece? Em 1998, o governo aumentou o teto para 1.200 e em 2003 ele aumentou para 2.400. Que eram muito maiores que a inflação dessa época. E aí começou essa discussão no STF, enfim, e o STF foi favorável aos aposentados nesse caso da revisão do teto. E quem tem direito a essa revisão é quem aposentou de 5 de abril de 1991 até
31/12/2003. Então, se a pessoa tem a aposentadoria, a pensão, seja qual benefício for, concedido nessa data, ela já pode ficar alerta e olhar se pode ter direito a essa revisão. E é importante, às vezes, olhar também a carta de concessão e ver se está lá limitado ao teto. Se tiver isso limitado ao teto, muito provavelmente a pessoa tem direito, e lembre-se que essa não tem prazo, é muito importante, é muito interessante. Muito, você sabia disso? Tem mais alguma coisa, doutora? Revisão do buraco negro. A revisão do buraco negro, ela é no período, na época que foi promulgada a nossa Constituição Federal, de 88, e ainda não tinha uma legislação referente à Previdência, que é a Lei 8.213, né? E aí, nessa época, não era aplicado índices corretos, e sempre contava os últimos 36 meses, e por causa disso a pessoa também tem direito a revisar a aposentadoria. E também essa não tem prazo. Apesar de ser, a pessoa descobrindo que tem esse direito, ela pode pedir a qualquer momento. Tá bom. 12ª, se é que ainda tem. Tem. Revisão do buraco verde. São datas depois dessa do buraco negro, e ela tem a ideia é que na época também não era feita o cálculo correto, ela não tinha a análise correta, por causa também, né, que entrava esses 36 meses, e a pessoa pode pedir a qualquer momento também, não tem aplicação de decadência. E ela pode a pessoa pode conseguir duas revisões ao mesmo tempo. Primeiro fazer a revisão do buraco negro e chegar à revisão do teto, ou seja, é muito comum. Primeiro faz a revisão. Ganha 2 vezes. Ganha 2 vezes. E a 14ª possibilidade de revisão? É uma possibilidade de aumento da aposentadoria na aposentadoria por invalidez, Medeiros. A pessoa que tem o que a gente chama de grande invalidez, que é a impossibilidade de se locomover, uma necessidade de que alguém a acompanhe, que tenha uma assistência de terceiro, ela consegue aumentar a aposentadoria dela sempre em 25%. E uma coisa interessante nesses 25% é que ele pode passar do teto. É a única possibilidade no direito previdenciário da pessoa ganhar mais que o teto. Então, sei lá, a aposentadoria dele é hoje mais de 8 mil, né? Que o teto é 8.157. Vai aumentar mais de 25% e pode passar do teto. Então, é uma oportunidade da pessoa aumentar esse benefício. Muito bom, muito bom. E a 15ª? Medeiros, uma revisão extremamente famosa, que é o artigo 29, que aqui a data de 17 de abril de 2002 a 29 de outubro de 2009. Ou seja, quem recebeu auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão por morte nessa data tem direito à revisão. E o prazo ainda está, apesar de ter muita discussão, ainda está no prazo, né? Dá para pedir essa revisão a qualquer momento. E a pessoa também tem direito aos últimos 5 anos e ao reajuste daqui para frente. Aliás, todas as revisões, quando é identificado que tem direito a essa revisão, e foi um erro do INSS, sempre tem esses últimos 5 anos por causa da aplicação da prescrição quinquenal. E por isso também o melhor é a pessoa procurar a revisão o mais rápido possível, porque se passar de 5 anos, tinha direito a 10 anos, perdeu 5, vai ficar só com 5. Entendeu? E a 16ª? Medeiros, uma outra possibilidade também de revisão muito boa, que dá uns atrasados bem interessantes, é a revisão para incluir tempo de servidor público. Por quê? Geralmente o servidor público ele tem um outro regime de previdência, que é o regime próprio de previdência. E às vezes ele não consegue chegar a todos os requisitos de uma outra aposentadoria, de um outro benefício nesse outro regime. E aposenta pelo INSS. E não usa esse tempo que pode ser usado na aposentadoria para aumentar o tempo e melhorar o valor do cálculo. E existe essa possibilidade de pedir a revisão a qualquer momento, ou seja, a pessoa não incluiu lá 5 anos que trabalhou no regime próprio. Ela pode incluir lá, fazer um pedido de revisão que tem aplicação da decadência, ou seja, tem que ser até 10 anos, e pedir essa revisão para incluir esse tempo e melhorar o cálculo dela.
E tem também a possibilidade do INSS, mesmo com a apresentação da documentação, mesmo a apresentação da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição desse outro regime, o INSS não contar. Então, às vezes está lá a documentação, mas não conta esse tempo. De forma indevida, da forma que a gente falou aqui, porque calculou errado mesmo. Então, tem a possibilidade de incluir esse período e são valores bons também. E a 17ª? Medeiros, revisão do IRSM. Essa revisão, IRSM é um índice de correção, né, que em fevereiro de 1994, ele foi muito grande, um valor muito alto, de 39,67%. E quem aposentou de dezembro de 91 a fevereiro de 94 tem essa competência de fevereiro de 94 dentro do período de cálculo e tem direito à revisão. Essa revisão não tem aplicação da decadência, ou seja, pode ser pedida a qualquer momento e aumenta também um valor bem interessante. E a 18ª, doutora? Medeiros, essa é a possibilidade de revisão da OTN, né, OTN é ORTN, que é um índice de correção que deveria ter sido aplicado nos benefícios concedidos de 21 de junho de 1977 a 4 de outubro de 1988. Ou benefícios derivados também. Às vezes a pessoa está recebendo uma pensão hoje que foi derivado de uma aposentadoria lá atrás. E a não aplicação disso dá direito à pessoa pedir a revisão e, nesse caso, também não tem prazo. Ou seja, pode pedir a qualquer momento. E a 19ª, doutora Cristiane? Medeiros, essa é a revisão de inclusão de período recebido de auxílio-acidente durante a vida e que não foi incluído na hora de conceder a aposentadoria, um benefício definitivo, vamos dizer assim. Isso é muito comum entre metalúrgicos, porque, infelizmente, é uma profissão que tem um índice de acidente muito alto e é muito comum também que depois, na hora de conceder a aposentadoria, não inclua o valor do auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente, ele não tem o objetivo de substituir o salário da pessoa na hora, né, quando ela está lá na ativa e sofre um acidente. Ele é ele é indenizatório, né? Enfim, e a legislação determina que ele seja calculado, que ele seja somado ao salário que a pessoa está recebendo naquele período, e o INSS descumpre isso. Então é uma possibilidade de revisão. E a 20ª, doutora? Essa também que tem uma incidência muito grande, que muitas pessoas não informam na hora de aposentar e que dá direito à revisão, que é a revisão com base no que foi decidido numa ação trabalhista. Ah, tá. Os direitos reconhecidos numa ação trabalhista, como tempo, ou seja, a anotação na carteira, os salários de contribuição reconhecidos, hora extra, enfim, todos os direitos ali reconhecidos, eles podem ser levados para o INSS para aumentar o tempo, aumentar o salário, melhorar o cálculo, enfim. E muitas vezes isso não é feito, então dá direito à pessoa pedir a aposentadoria, e nesse caso tem tempo para pedir, tem aplicação da decadência, então precisa ser pedido o mais rápido possível. Olha, mais alguma possibilidade? Não, a gente falou assim, bem assim, né? Falamos as principais. Falamos as principais, mas tem várias e depende muito do histórico da pessoa. A revisão é analisar novamente todas as possibilidades de concessão. Você tem que analisar o passado previdenciado da pessoa totalmente. Totalmente, toda a vida laborativa dela, perguntar, né, tudo que ela fez, tudo que foi reconhecido, se ela sofreu um acidente, se ela tem alguma deficiência, e tudo isso muda absurdamente o valor do benefício. Então, eu queria chamar a atenção para o seguinte: o INSS, ele não é um guardião dos direitos do trabalhador, porque o trabalhador chega no INSS com toda essa probabilidade. O INSS deveria fazer realmente um cálculo justo e dizer: olha, você tem esse caminho para se aposentar. Ele não informa nada. Toda vez que o INSS erra, ele nunca erra para cima, ele sempre erra para baixo. E o trabalhador que sai pagando. Então, a doutora fez aqui uma explanação magnífica. Parabéns, muito obrigado. Com certeza isso vai te ajudar. Se não ajudar você, ajuda outra pessoa. Então manda para frente, compartilha, participa, se inscreva no canal. Dá o seu tchau pro pessoal. Muito obrigada.
Essas possibilidades também são as mesmas para planejamento, né? Na verdade, tudo que a gente falou aqui, é mesmo, assim, a gente está cara. falando de revisão. Fala um pouco sobre o planejamento. O planejamento é o estudo anterior à aposentadoria para que a pessoa consiga alcançar o melhor benefício possível. Então, ver se tem tempo rural, ver se tem tempo especial, se tem tempo trabalhado no exterior, se tem tempo, enfim, todas essas possibilidades, né? Menos a de aplicação de índice, que aí é antigo e aí não vai ter, mas é muito importante também planejar a aposentadoria para que a aposentadoria seja concedida de forma correta. E como você bem disse, o INSS jamais faz isso. Quando você pede a aposentadoria, vai lá e só pede, a primeira regra que tem lá é o que ele vai conceder. Ele não vai fazer um estudo se a regra do pedágio 50%, 100%, não sei, ele vai ser melhor para você. A que aparecer primeiro, ele vai conceder. Entendeu? Cara, não adianta chorar depois que o leite é derramado. Não pode sacar a aposentadoria. De jeito nenhum. Você tem que planejar a sua aposentadoria. Isso é o que eu queria dizer. Olha, eu preciso me aposentar pelo menos com R$4.000, R$5.000. Sabia que dá para planejar? Não dá, doutora? Mais uma vez aí. Dá para planejar. E quanto mais cedo esse planejamento acontecer, mais tempo a pessoa tem para pagar certo, para conseguir toda a documentação, para melhorar tudo isso. Manda esse vídeo para o teu filho, para o teu neto, que vai servir para ele. Tá bom? Não esqueça, Deus no comando. Obrigada, Medeiros. Obrigado a você.